Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, né? Graças a Deus. Vamos hoje começar a nossa aula de número 5. Nós vamos falar sobre Romanos 1, 18, 32. Vocês lembram que eu deixei uma tarefinha de casa para que vocês pudessem ler e entender, ter maior compreensão de tudo aquilo que nós estávamos falando sobre a queda do homem lá na criação? Então vamos lá, nós vamos fazer uma breve reflexão. Neste texto da carta de Paulo aos Romanos, ele descreve o caráter de Cristo e os princípios do seu evangelho. E também a maneira pela qual a justiça de Deus é exercida. Paulo inicia seu argumento no versículo 16 com uma frase forte. Ela diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Logo em seguida, para demonstrar a primeira parte do seu argumento, todos os merecedores da ira divina, ira que é revelada do céu. 1:18. O que significaria essa expressão, queridos? É como se fosse um castigo presente contra o pecado, a impiedade e a imperversão. E a ira de Deus, que se revelará diretamente no juízo final, já está agora se manifestando nos pecadores. Ou seja, queridos, a consequência da queda do homem traz para nós hoje também. E no dia do juízo final, todos prestarão conta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando. E em relação ao que Deus se pôde conhecer, no versículo 19, nos fala que ele revelou-se a toda a humanidade. Exatamente por isso, ninguém pode dizer, diante do julgamento divino, que não conheceu a Deus. Foi o que eu falei. Toda criatura, todos irão prestar conta no dia do julgamento final. E ali ninguém, queridos, vai poder dizer, não conheço. Pelo contrário, o Senhor que virá e vai falar, olha, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Aqueles que deixaram a iniquidade, deixaram a desobediência, vir a corrompê-los. Aleluia? Glória a Deus, queridos. Amém. E a situação fica mais complicada, pois no versículo 21 ao 23, expõe que os homens pervertem a glória de Deus, a ponto do apóstolo Paulo chamá-los de loucos, que pensavam em ser sábios. Queridos, aqui Paulo, claramente, ele virava para o povo e falava, olha, vocês são loucos, vocês estão pensando que são sábios, vocês estão pensando que sabem de tudo, vocês não sabem de nada. Nada. Aleluia, glória a Deus. Outro fator da carta que nos mostra ainda a consequência que veio em forma de abandono. Queridos, aqui Deus abandonou o homem na sua própria sujeira, na própria lama que ele mesmo caiu nela, que ele mesmo condicionou a entrar nela. Como, por exemplo, a fornicação, que está lá no versículo 24, a perversão sexual, que está no versículo 26, e há um estilo de vida depravado, no versículo 28. E é mais importante falarmos que tudo isso, veja bem, queridos, tudo isso que vem do versículo 18 ao 32, queridos, foi tudo por escolha do próprio homem. Porque Deus, vocês se lembram? Deus deu livre-arbítrio lá naquele dia. Ele deu livre-arbítrio, ele deu a liberdade de escolha. O homem, ele tem a total liberdade de fazer o que ele quer, porque Deus assim o concedeu. E aí, neste caso, essa reflexão que nós estamos fazendo nos versículos 18 a 32, nos mostra claramente que aqui tudo isso que o homem passou, tudo isso que o homem expôs e que Paulo, próprio apóstolo Paulo, estava tentando chamar a atenção deles, foi tudo por mera vontade deles. Escolha, vontade. Não tem outra palavra para definir isso. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria que vocês compreendessem nessa reflexão uma coisa muito importante. Veja bem, primeiro, o evangelho de Cristo, ele é justo. Queridos, o nosso Deus, ele é justo. Nós somos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. É a expressão máxima da justiça de Deus. Ou seja,
O Evangelho, queridos, ele é a expressão máxima, ele é a glória de Deus, ele é uma riqueza, ele é vamos dizer assim, é algo tão novo, tão importante na vida do ser humano, nas nossas vidas, que é a própria manifestação da glória de Deus. O Evangelho para nós é um estilo de vida acerca do Senhor, conforme o caráter de Deus, conforme a natureza de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ao mesmo tempo, veja bem, olha lá, e ao mesmo tempo esse Evangelho de Cristo justo demonstra a condenação e aponta a salvação. Ou seja, no Evangelho, veja bem, olha só, o que nós aprendemos? Nós sabemos que o Evangelho de Cristo ele é justo, ele tem a expressão máxima da justiça de Deus, mas ao mesmo tempo ele demonstra a condenação e aponta a salvação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso sem distinção, queridos, olha, quer sejam ricos, pobres, feios ou bonitos, magros, gordos, brasileiros, estrangeiros, queridos, não tem distinção. Deus não faz acepção em nada, absolutamente nada. Então entendam isso. O Evangelho de Cristo, ele é justiça, mas também ele demonstra a condenação e aponta a salvação. Glória a Deus, aleluia. Com o passar das nossas aulas, com o passar de tudo aquilo que nós vamos falar, vocês vão, de fato, compreender verdadeiramente tudo isso. Mas eu lhe dou um conselho. Queridos, estudem a palavra, meditem nela, porque ela é a palavra revelada a nós, traz conhecimento para nós. Não deixe que nós fiquemos em dúvida, com dúvida de nada do que ela traz para nós. Amém, queridos? Vamos lá. E também, primeiro, né, o Evangelho de Cristo, ele é justo. Agora, ele contempla o ser humano como a passagem, o versículo descreve. E ele contempla o ser humano como se, assim, não é uma coisa melancólica ou um pessimismo. Não. É a realidade. É realismo. É uma visão que deve provocar em nós duas coisas, assim, essenciais. Gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós e o desejo de proclamar o Evangelho como Paulo proclamou, para que Deus continue salvando pessoas, libertando-as da situação miserável e irremediável em que se encontram. Glória a Deus, aleluia. Queridos, olha, ter gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele ainda faz por nós, ter o desejo no nosso coração de proclamar o Evangelho como Paulo fez. Queridos, isso é honra. Isso é honra. Isso é dádiva. Isso é, nossa, não tem nem palavras para expressar. Aleluia, glória a Deus. E continuar fazendo o trabalho que eles faziam lá. Os apóstolos, Jesus falou, olha, ide pregar o Evangelho, prega a minha palavra. Todos precisam ser salvos, precisam ser libertos, restaurados, renovados, transformados. Aleluia. E continuar com essa palavra, queridos, é glória, é honra, é a própria glória de Deus sendo manifestada através da minha vida, através da sua vida, através de nós. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Eu gostaria que vocês lessem comigo, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, para a gente dar continuidade. Vamos ler lá em João 8, do 31 a 45. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está bem claro, né, queridos? Jesus disse, olha, se vocês permanecerem em minha palavra, ou seja, obedecendo, lendo, meditando, estudando, aprendendo, verdadeiramente são discípulos do Senhor. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas nós costumamos a dizer que nós temos que ser parecidos com Cristo. E para sermos parecidos com Cristo, nós temos que fazer as obras que Ele fez e obras maiores das que Ele fez. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que a gente toca na mesma tecla, queridos. Olha, leia a palavra, estude a palavra, medita nela dia e noite, para você adquirir conhecimento, para você adquirir, sabe, a mente aberta lá de Romanos 12.
mente transformada. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, nós somos libertos através dessa palavra porque ela é totalmente revelada a nós. É a palavra de Deus, são as verdades de Deus ali para nós. E ali lendo, conhecendo, com certeza, queridos, você vai ficar liberto. Você vai ter o pleno conhecimento para chegar a Deus. Continuando. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Ora, queridos, olha aqui o que eles estavam fazendo. Perguntando para Jesus, como assim você está dizendo que nós seremos livres se conhecermos a palavra? Ele é a palavra revelada. Aleluia, glória a Deus. Jesus ali estava falando, olha, se credes, se estiveres em mim, se conheceres a verdade, serás libertados. Era Jesus falando com eles e eles ali, duvidando, eles ali incrédulos. Vamos lá. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo. Olha aí, o Pai falando. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Continuando, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Queridos, Jesus aqui dizendo, olha, em verdade vos digo. Todo que comete pecado é escravo do pecado, querido. Se, pois, o Filho vos libertar, olha aí, verdadeiramente sereis livres. Então, a partir do momento que você se liberta do pecado, você se libertou do pecado, queridos, vocês estão livres, nós estamos livres. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos livres porque a palavra do Senhor nos garante essa liberdade. O Filho falou, se verdadeiramente estiver com Ele, estiver seguindo, estiver ouvindo, sereis livres. É simples assim, queridos. Simples assim. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha só, Jesus falando para eles. Ele sabia, Jesus sabe quem eles são. Jesus sabia quem eles eram. Mas aí, com a desobediência, com aquela falta de foco, com aquelas palavras indagando Jesus, duvidando com Jesus, não crendo em Jesus, ali Jesus falou, olha, é como se estivesse me matando. Vocês não estão crendo em mim. Eu estou aqui falando, estou aqui, colocando na mente de vocês, estou aqui tentando abrir os olhos de vocês, mas vocês, estão negando. Então, a minha palavra não está em vós. Ou seja, o sentimento, a liberdade, o amor não estava neles. Não adiantava falar que é filho de Abraão, que é descendência de Abraão. Queridos, não adianta. Não adianta você ter na sua mente, não, nós somos filhos de Abraão, porque eles são os nossos heróis da fé, os nossos descendentes. Se você não serve a Jesus, se você não segue a palavra, não adianta. Não adianta. Porque ele mesmo diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos nos aprofundar mais nisso. Continuando. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, quer dizer, Jesus, ele faz as coisas junto do Pai, Deus, que o trouxe. E eles, que eram os judeus, quem Jesus estavam falando, fazia o que visse do vosso Pai. O que eles ouviam falar, o que eles viam. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aleluia. Queridos, está vendo como é bom a gente estudar a palavra? Nós temos o conhecimento, nós temos a compreensão daquilo que nós estamos estudando. Aleluia. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Sabe por quê, queridos? Abraão foi obediente. Nós temos passagem, nós temos tantos exemplos aqui que fala que Abraão foi obediente. E aqui eles não estavam sendo obedientes. Eles não estavam querendo Jesus, queridos, aqui eles só queria, sabe? Só queria os benefícios. E falando que
era descendente de Abraão, era descendente de Abraão. Mas para Jesus isso não importava. Porque o que Jesus queria ali é que eles conhecessem a verdade. Que eles seguissem a Jesus. Aleluia. Continuando. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles. Olha só, falando para Jesus, olha, vós faz as obras do seu pai. E aí, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Então, se eles se achavam que não eram bastardos, por que eles estavam dizendo assim, olha, a gente anda conforme o Abraão, a gente anda conforme o que a gente vê de Abraão. Entenderam? Aleluia. Replicou-lhes Jesus. Olha aqui agora, queridos, peguem comigo. Se Deus fosse de fato o vosso pai, olha aí a resposta. Certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Queridos, Deus enviou Jesus e o povo não estava crendo. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha aqui, queridos, eu creio, eu acho e eu creio que aqui Jesus já estava tão assim cansado de estar ali replicando com eles, conversando, até mesmo, vamos dizer, discutindo. Jesus já estava cansado porque Jesus estava mostrando a verdade, Jesus estava falando para eles qual era a verdade e eles ali batendo na mesma tecla que não, que não e que não. Continuando. Então aí ele falou, olha, por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Porque, queridos, eu acho assim que Jesus nessa hora falou, olha, não é possível, eu estou aqui, tem prova, vocês não querem, vocês não estão crendo, vocês não são capazes de compreender, de assimilar. Vamos lá. Vós sois o diabo, que é o vosso pai. Por que ele fala assim? Porque ele sabe que o diabo é o pai da mentira, que o diabo é enganador, que o diabo é influenciador do mal. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Aleluia. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Tá vendo, queridos? Jesus falando a verdade, e isso acontece conosco hoje. Jesus fala a verdade, nós sabemos a verdade. E muitas das vezes nós ocultamos essa verdade, nós escondemos, nós não queremos ver essa verdade. Nós não conseguimos enxergar, nós somos incapazes de enxergar a verdade. E o próprio Deus, que deu o seu Filho por nós, e o próprio Jesus ali falando com eles não creram. E nós, que nem vimos Jesus, nós só sabemos que Ele nos amou primeiro, e por isso que nós o amamos, porque nós escolhemos o amar. Sabe, queridos, aqui nós podemos compreender claramente que Jesus fala a realidade do homem sem Deus. Ali, queridos, eles estavam falando de Abraão, que era descendência de Abraão, mas não ouvia Jesus, não conhecia a verdade, não queriam saber, se faziam de loucos, porque Paulo os chamou, olha, loucos. Não querem ser sábios, porque a partir do momento que a gente conhece essa palavra, queridos, a partir do momento que nós entendemos e discernimos, de fato, essa palavra, nós nos tornamos sábios. Sábios. Aleluia. Porque a sabedoria vem do próprio Deus para nós. E quando o homem morreu espiritualmente, ele ficou separado de Deus. Queridos, quando nós nos separamos do Senhor, é uma decadência. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Nada. E uma vez separado de Deus, no lugar da paz, queridos, vem a confusão. Vem a discórdia. No lugar da ousadia, a intrepidez, vem o medo. No lugar da alegria, do contentamento, vem a tristeza. Olha aí o homem sem Deus. No lugar da abundância, vem a falta.
vem a escassez. O homem de Deus é isso, o homem sem Deus é isso. Ele fica raso de sabedoria, de conhecimento, ele fica raso do caráter e da natureza de Deus. A vergonha tomou o lugar da honra. Eu creio, olha, queridos, para mim, a pior de todas essas, esses requisitos, essas cláusulas deles, vamos dizer assim, essas palavras bonitas que eles têm, que eles viviam. Queridos, olha, a pior de todas, o estilo de vida que eles viviam, a pior de todas para mim, eu acho, porque se fosse eu digo por mim, é a honra. Perder a honra, queridos, não é fácil. É uma vergonha. Porque um homem sem Deus, um homem sem honra, é vergonhoso. É um homem que não tem honra. Um homem ou uma mulher que não tem honra é um homem envergonhado. É um homem que não tem palavra. É um homem que não se move dentro de um lugar, dentro até mesmo da sociedade, da comunidade que ele vive. É um homem sem honra. Um homem que não tem, ele não tem apreço. Ele não tem confiança. As pessoas não o têm como confiante. E tudo isso são consequências do homem, queridos. Consequências do homem lá com o pecado da criação. E uma vez separado de Deus, queridos, com os olhos espirituais cegos, com certeza o homem fica escravizado do diabo, de Satanás. Ele aceita todo o sofrimento como parte integrante da vida dele. Ele fica sofrendo as consequências do pecado ali, buscando, correndo atrás de meios improváveis de se achegar a Deus, com sofismas, criando religiões, criando assim um escape de sobrevivência. Porque sem Deus, ele, como eu disse, ele não é nada. O homem sem Deus, ele não é nada. Ele é uma derrota. É uma decadência. E aqui, as consequências do pecado fazem com que o homem ele passe a fazer transferências de responsabilidades. Ou seja, ele passa a ter medo, vergonha, timidez. Já falei, mas eu estou repetindo para poder encucar. Ele perde posição e disposição para a vida. Ele perde o poder, o domínio sobre a natureza, porque vocês se lembram que Deus deu o poder, o governo, o domínio para o homem. E ele entregou nas mãos do diabo. Ele perde o poder, o domínio sobre a natureza, ele passa a ter um trabalho penoso, difícil, frustrado, trazendo até aversão para trabalhar, queridos. Tem muitos aí que não conseguem nem trabalhar. E ele passa a ter a necessidade de aprovação. Aquela pessoa que sempre precisa assim, e aí, estou aprovado? E aí, deu conta? E aí? A necessidade de aprovação. É um homem sem Deus, queridos. Ele passa a ter dor, sofrimento, perde o senso de propósito. E quando o pecado entrou no mundo, queridos, olha só, a criação foi comprometida. A influência maligna e demoníaca passou a existir em nosso meio e na vida humana. Por conta de tudo isso. Olha, queridos, o homem perdeu sua autoridade, o homem perdeu o seu governo e, na verdade, ele entregou tudo na mão de Satanás, como eu disse. E por conta disso, hoje, nós vivemos uma situação onde tudo é fruto da queda do homem. E a condição que vivemos é a resposta do pecado. Ou seja, Satanás se transformou, o Deus deste século, e corrompeu tudo. Corrompeu tudo. Ele corrompeu o homem, ele corrompeu a natureza, ele corrompeu tudo, queridos. Tudo. E tudo isso é consequência de pecado. Tudo isso é consequência da queda do homem. Nós iremos ler 2 Coríntios 4:4, que diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Aqui, queridos, quem está regendo, quem está influenciando a terra, trazendo problemas, doenças, destruição, guerra, todo tipo de mazela, só tem um culpado. Só tem um culpado. Um pai chamado Satanás, o diabo, o enganador, o inimigo de nossas almas. E ele trouxe tanta destruição, trouxe tanta consequência para nós, querido, que hoje nós vivemos nesse mundo aí, olha, que muitas das vezes as pessoas que tentam colocar a culpa em Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem culpa de nada, 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 queridos. O diabo é que é culpado de tudo, porque o homem deu o governo para ele. O homem deu o domínio para ele. E uma vez que o diabo pegou isso tudo nas suas mãos, ele destruiu, porque ele veio para matar, roubar, destruir. E muitas das vezes tudo isso aí que nós estamos passando hoje, por quê? Porque o pecado lá de trás, a consequência, a quebra da aliança, reflete em nós hoje. E tudo isso que nós estamos passando, as pessoas por aí ficam falando, é permissão de Deus. Ah, é Deus. Olha, é isso. Meu Deus, mas como assim, queridos? Aprendam uma coisa. Deus não tem culpa de nada. Nada. Amém? Glória a Deus. E em Lucas 4, 6 e 8, o diabo disse a Jesus no momento em que ele estava sendo tentado. Olha só, queridos, disse-lhes o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, olha aí o desejo do diabo. Ele queria que Jesus o adorasse, ele queria que nós continuássemos adorando ele, continuássemos dando toda a glória para ele. Mas não, queridos, ele não foi vencedor. Toda será tua. Ele falando para Jesus, olha, se me prostrar, se você me adorar, tudo isso eu vou lhe dar. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, queridos, glória a Deus. Então, com a perda de tudo, olha só, o homem deturpou o propósito da criação e conheceu o mal pela experiência, queridos, pela vivência. O mal é a própria inversão de valores. O homem perdeu a capacidade de discernir o bem do mal. E ele perdeu a percepção espiritual, queridos. Ele perdeu a sensibilidade espiritual. Ele ficou assim, raso de tudo. Então, queridos, é isso. Na próxima aula, nós vamos continuar. Ah, mas a matéria é extensa, a matéria é grande, nós temos que ler muito. Sim, queridos, nós temos que ler muito para que nós tenhamos a verdadeira liberdade, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus para nós, ok? Uma boa noite para vocês ou um bom dia, Deus abençoe e até a próxima aula.